Olá, estamos iniciando a temporada 2021 do programa Opinião Pernambuco. E, diante de um quadro como o que estamos passando no momento aqui no Brasil, com mais de 250 mil mortes por conta da Covid-19, nós reservamos a semana para vários programas, onde você vai poder acompanhar diferentes abordagens sobre esse tema. Hoje, a gente vai falar sobre as vacinas, o que são as tecnologias que acabam resultando em vacinas e como elas se comportam no organismo. Então, nosso convidado de hoje é Rafael Dália, que é doutor em Biologia Molecular e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Lembramos que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bom, então vamos lá, vamos chegar a essa compreensão do que é, na verdade, uma vacina. E a resposta está com o senhor, doutor Rafael Dália. Obrigado, Valdir, pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores da Opinião Pernambuco. É um prazer estar aqui novamente para falar de um assunto tão importante para todas as nossas vidas atualmente. Então, doutor, a gente sabe que existem vários tipos de vacina. Você tem a genética, tem a viral, tem a de proteína, tem de vírus inativado. Esses termos eles têm visitado com muita frequência a mídia nos últimos dias, né, nos últimos meses, inclusive. E as pessoas às vezes ficam em dúvida, pô, mas do que se trata realmente? O que é que vale, o que não vale, o que é seguro, o que é eficaz? Então, seria interessante a gente começar com uma explicação sobre as diferenças desses tipos de vacinas, né? O que diferencia cada uma dessas vacinas. Bom, vamos começar pelas vacinas que são consideradas hoje mais eficazes, né, e que saíram na frente da disputa, que são as vacinas de RNA. Essas vacinas de RNA, elas são moléculas, né, são RNAs mensageiros, que elas levam para a célula uma informação, para que essa célula produza dentro dela uma proteína, que é chamada de spike, né? É uma proteína, uma subunidade proteica, na verdade. Então, essa proteína ela é feita por nós mesmos, dentro das nossas células, né? Esse RNA ele é encapsulado numa molécula de lipídio. Então, quando você injeta no braço da pessoa, esses RNAs eles conseguem entrar dentro das nossas células. Lá dentro, eles vão ser reconhecidos por um negócio chamado ribossomo, uma molécula, que vai transformar aquilo ali na proteína spike. E essa proteína vai para a superfície da célula e é justamente essa proteína que vai induzir a produção de anticorpos. Inclusive, esse é o princípio dessa vacina. Temos outra modalidade de vacina, são as vacinas de DNA, né, que já entraram na fase 3 também. Elas parecem muito com a vacina de RNA. A única diferença é que o DNA entra na célula e não o RNA. Então, esse DNA ele vai para dentro do núcleo da célula. Dentro do núcleo, ele se transforma no RNA e, a partir daí, o mecanismo é o mesmo de uma vacina de RNA. Temos outra modalidade que é também muito conhecida hoje, que são as vacinas de adenovírus, né? Que, basicamente, a única diferença para a vacina de RNA é que ele carrega uma molécula de DNA no seu interior. E, ao invés de ter um lipídio em sua volta, é outro vírus que carrega essa informação. É um adenovírus, que é um vírus modificado geneticamente para não causar doença nos seres humanos. Então, esse DNA, uma vez dentro da célula, vai para dentro do núcleo, transforma no RNA e a via mesma da vacina de RNA. Temos outra modalidade que entrou na fase 3 agora, que são as vacinas de proteínas, de subunidade proteicas. Nesse caso, os antígenos já são ministrados diretamente para nós, já estão prontos para induzir a resposta a fazer anticorpo, para a vacina fazer anticorpo, né? Então, tem basicamente umas 5 iniciativas de vacinas de proteína no mercado. E a última, mais tradicional, é a vacina de vírus inativado, né? Eles pegam o próprio vírus do Covid, o SARS-CoV-2, inativam com substâncias químicas e ministram esses vírus. Então, a informação, a proteína spike está ali junto de outras proteínas. É o vírus incompleto que vai induzir a produção de anticorpos. Basicamente, são essas as diferenças. Doutor, essa classificação, ela tem algum reflexo na eficácia das vacinas? O fato de você ter uma vacina de proteína é indiferente de se essa vacina ela é baseada em vírus inativado, por exemplo? Existem diferenças, né? As vacinas de proteína de RNA, elas estão sendo consideradas mais eficazes do que as vacinas de vírus inativado. Mas isso é pela questão do princípio mesmo, né? Essas proteínas, né, elas são estabilizadas para ficar na sua forma trimérica. Essa forma trimérica é a melhor forma para induzir a produção de anticorpos, né? Quando você coloca o vírus inteiro,
Essa proteína também está lá na superfície do vírus, mas ela não está numa forma estabilizada, né? Aquela proteína spike, ela se move ao redor do vírus em várias conformações diferentes. A única conformação boa para fazer vacina é a forma trimérica estabilizada, que no vírus completo ela não está estabilizada. Então, a resposta é menos eficiente do que essas vacinas de RNA e de proteína. Vamos fazer uma análise de algumas vacinas e dando prioridade, obviamente, às que estão sendo já adotadas aqui no Brasil. Gostaria que a gente se concentrasse um pouquinho agora na Coronavac. A Coronavac, que foi tão polêmica, porque se associou a uma questão ideológica, né, o fato de ter vindo da China, que é um país comunista, né, e o presidente brasileiro ele sempre teve uma posição muito contundente contra qualquer coisa que partisse daquele país. Mas o fato é que nós temos uma vacina que traz uma tecnologia chinesa, né, que é a Coronavac. Quais são as características dessa vacina? Bom, primeiro não é uma vacina chinesa, né? É uma vacina de vírus inativado, que coincidentemente foi feita na China, né? Tem também a Covaxin, que é feita na Índia, tem vacina inativada sendo feita no Cazaquistão, enfim. Ela é uma vacina do ser humano, do cientista humano, não é essa visão que é uma vacina chinesa é uma visão xenofóbica que eu não concordo. Vamos lá. Ela é uma vacina de vírus inativado, uma vacina tradicional. Ela foi aprovada para uso na China, uso restrito na China, e para uso emergencial em vários países, inclusive o nosso, o Brasil, né? A eficácia dessa vacina foi determinada em 50,38%. Isso significa dizer que metade das pessoas que tomam não vão adquirir o vírus, mas a gente já viu que essa eficácia aumenta um pouco em termos de evolução para as formas graves, né? 78% ficam protegidos e ninguém foi a óbito depois de tomar essa vacina, nem foi para as UTIs, ou seja, protegeria em 100% contra as formas graves da doença. A grande importância dessa vacina para nós foi que existia um acordo, né, de transferência tecnológica entre o Instituto Butantan e a Sinovac, que vai permitir que, a partir do segundo semestre desse ano, a gente consiga produzir essa vacina aqui com tecnologia 100% nacional. Nós compramos a transferência tecnológica, né? E ela já, inclusive, já foi integrada no nosso Plano Nacional de Imunização, né? Já está sendo usada, né? E uma coisa importante de ressaltar é que existe uma possibilidade grande dessas vacinas de vírus inativado serem mais eficientes, inclusive, contra as variantes, né? do vírus, né? Porque essas variantes, todas essas variantes são mudanças, né, em aminoácidos daquela proteína chamada spike, né? Então, as vacinas de vírus inativado, ela, além de levar o spike, ela tem outras proteínas de superfície, como envelope, membrana e núcleo capsídeo. Então, talvez essas outras proteínas induzam outros anticorpos, que consigam compensar as deficiências das vacinas mais modernas, digamos assim, em relação a essas variantes. E concordo que teve uma teimosia do governo federal, né, no sentido de não querer essa vacina, mas a partir do momento que teve um atraso na vacina de Oxford, diante da pressão, o mundo todo começou a vacinar, o governo teve que voltar atrás e teve que incorporar essa vacina no seu plano de imunização, que ela não estava contemplada no começo, né? Só estava de Oxford. E hoje a gente está vendo um problema maior ainda, que essas duas, por si só, ainda estão com deficiência de produzir na escala. Está muito lenta a campanha de vacinação. Então, a gente está começando a correr atrás de coisas que deveríamos ter feito há um ano atrás, né? De outras vacinas. O governo já comprou 20 milhões de doses da Covaxin, que é a indiana. Existem negociações de governantes direto, né? Com a da Sputnik 5, enfim. Todas essas 20 vacinas que entraram na fase 3, todas elas são válidas. A gente vai precisar de todas. Não tem que discriminar A, B ou C, se é chinesa, se é indiana. São tecnologias do ser humano que vão ser extremamente necessárias para conter essa pandemia. Doutor, eu já escutei algumas pessoas dizendo: olha, eu não confio nessas vacinas porque elas acabaram surgindo de uma forma muito rápida. Mas as pesquisas em torno do vírus inativado, por exemplo, têm quase 70 anos, né? O senhor confirma aí, ou o senhor faz uma correção se for o caso. E, assim, isso significa que a gente não está pesquisando a tecnologia de uma vacina a partir de agora, né? O coronavírus também não é um vírus novo, ele já existe há décadas, né? Acho que uns 3 décadas, não sei, você também pode confirmar essa informação, né? Mas, assim, é preciso que as pessoas elas entendam isso, elas percebam que as vacinas elas não estão sendo criadas ou inventadas a toque de caixa, mas que elas fazem parte de estudos que se desenvolvem ao longo de muitos anos. É mais ou menos por aí, doutor? É por aí. Vejamos, né? Uma média de produção de uma vacina, se fosse pegar a história da humanidade, seria de 20 anos, né?
embora existam algumas mais rápidas. A mais rápida da história da humanidade, antes das vacinas da Covid-19, foi a vacina da cachumba, que foi feita em 4 anos, né? Mas, de fato, né, existe todo um procedimento que foi alterado diante da emergência, né? Então, o que foi diferente com relação a essas vacinas em relação às vacinas anteriores? Primeiro, a gente tinha uma bagagem, né, científica muito grande, né? Tanto das vacinas atuais como as do passado, as tradicionais, né? Existia muita informação. Inclusive, essas tecnologias ditas novas de adenovírus e RNA não são tão novas assim. Elas iniciaram a ser produzidas na década de 90, né? A gente está falando de tecnologia que vem sendo desenvolvida há 30 anos, né? Elas nunca tinham sido aplicadas por ser humano, né? Mas já existia um conhecimento, uma bagagem científica muito grande em relação a elas. Inclusive, já existia uma vacina de adenovírus para MERS, que é outro coronavírus. Já existia vacina ativada por SARS-1, que é outro coronavírus. Então, não foi uma vacina feita em um ano. Foi uma vacina que utilizou essa informação, essa bagagem científica, para rapidamente adaptá-las para que fosse a mais rápida possível. Mas existem outros fatores que levaram a essa velocidade. Primeiro foi o volume de informação, né, compartilhado. Foi um volume gigantesco. Todos os cientistas compartilharam informações. E uma coisa tão importante quanto foi o investimento. As farmacêuticas têm investido bilhões de dólares para conseguir isso. São investimentos que nunca tinham sido feitos anteriormente. Então, isso acelerou muito a questão da produção da vacina. Outro ponto foi a questão da análise em tempo real, né? Praticamente tudo que se faz com as vacinas são analisados em tempo real. No mesmo dia, as informações são disponibilizadas, né? E a gente conseguiu, pela primeira vez na história, uma permissão para uso simultâneo, né, das fases, né? Antigamente, uma vacina tradicional, você tinha uma fase pré-clínica em animais, aí só depois que acabava ela, passava para a fase 1 em humanos, quando acabava essa fase, ia para a fase 2 e assim por diante. Hoje, a gente conseguiu uma permissão para que todas essas fases fossem feitas de forma simultânea. Então, isso acelerou muito. Antes mesmo de acabar uma fase de animais, já se inicia uma fase 1 em humanos, antes de acabar a fase 1 já começa a fase 2, isso de acordo com os dados de segurança. Os dados de segurança, sim, esses foram levados a sério. Apesar da velocidade, essas vacinas são seguras e estão se mostrando seguras. A gente pode ver os números. Depois pode comentar os números sobre as reações adversas. A gente pode comentar isso durante essa fala. Mas o último ponto, né, teve mais um ponto antes que permitiu a aceleração, foi a questão da circulação intensa do vírus, né? O vírus, ele está descontrolado. Então, isso, que é um fator negativo para a gente, foi um fator positivo para as vacinas, porque a partir do momento que o vírus está descontrolado e você está fazendo um estudo populacional, você tem aquela população que está sendo imunizada. A partir do momento que um participante daquele ali, ele pega Covid, você consegue correlacionar rapidamente se aquele que pegou Covid, ele tomou placebo ou ele tomou a vacina. Então, a partir daí, você vai fazer uma eficácia preliminar muito mais rápido, né? Mas talvez, todos esses pontos foram importantes para acelerar, mas o ponto mais importante tinha sido a urgência, né? A gente está falando aí de um vírus que, como o mesmo falou no começo do programa, já ceifou mais de 250 mil vidas no Brasil, né? E um dia desses foram 1.500 casos. Se a gente for colocar isso, dividir ao longo do tempo, mais de uma pessoa morrendo por minuto, né? Quer dizer, nessa minha fala agora, teria morrido umas 10 pessoas, né? De Covid. Então, essa urgência fez com que a gente tivesse que acelerar muito rápido tudo, e isso talvez mude a história da vacinação no mundo, né? As vacinas vão começar a ser mais rápidas, todas elas, não só as de Covid. Existem várias vacinas que não conseguimos fazer, como a vacina da HIV. Talvez agora possamos fazer, utilizando lançando frente a essas novas tecnologias, né? Então, eu acho que o ano 2020, apesar de aparentemente ter sido um ano apenas negro, foi um ano muito importante para a ciência e pode revolucionar a história das vacinas, não só de Covid, como de todas as outras vacinas do mundo. Ok, doutor. Então, a gente dá uma pausa agora e daqui a pouquinho a gente retoma falando sobre a tecnologia e a reação das vacinas no organismo humano. Né? Nós estamos conversando com o doutor Rafael Dália, que é doutor em Biologia Molecular e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando hoje sobre tecnologias das vacinas e as reações no organismo humano. Nosso convidado é Rafael Dália, que é doutor em Biologia Molecular e pesquisador da Fiocruz. Doutor Rafael, no bloco anterior a gente fez um destaque aí para a Coronavac. Vamos entender um pouco agora a tecnologia e como que ela funciona no organismo humano, a vacina da AstraZeneca, que também está sendo distribuída aqui no Brasil.
Bom, a vacina da AstraZeneca, também conhecida como vacina de Oxford, né? Ela é uma vacina que é adenovírus. É um vírus que ele é enfraquecido, que ele também é modificado no laboratório, que ele carrega uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA, quando o vírus entra dentro da nossa célula, ela é injetada no núcleo da célula e, a partir daí, se transforma no RNA. Esse RNA vai produzir no citoplasma da célula a proteína chamada spike, que vai para a superfície da célula e, a partir daí, o organismo vai disparar anticorpos contra aquela proteína trimérica, e esse é o fundamento da vacina de Oxford. Ela é uma vacina também muito importante para nós, obviamente, né? Essa vacina ela foi aprovada para uso emergencial em vários países do mundo todo, né? Inclusive no Brasil. Ela mostrou uma eficácia muito boa, de 82,4%. Agora, o que é importante esclarecer é que essa eficácia só foi alcançada quando conseguiram descobrir o melhor intervalo entre as doses, né? Então, quando você toma uma dose da vacina de Oxford, depois de 21 dias, mais ou menos, você já está com 76% de eficácia, né? E aí você precisa aguardar 3 meses para tomar a segunda dose. Aí essa eficácia vai subir para 82,4%. Então, esse intervalo é importante e faz a diferença. Você tomar antes, essa eficácia não chega até 82%, e se tomar depois também não. Então, é importante quem está tomando a vacina de Oxford respeitar muito bem esse intervalo de 3 meses entre elas. Ela tem uma vantagem também, como a vacina inativada de Butantan, de poder ser armazenada a 4 graus Celsius, que facilita muito a distribuição dessa vacina ao longo do mundo, e ela tem outros aspectos positivos. Ela faz parte também do fundo COVAX, né, que é um fundo filantrópico de distribuição de vacinas. Então, boa parte dos países que não têm acesso à vacina vão receber essa vacina a partir desse fundo COVAX, inclusive o próprio Brasil, né? O Brasil comprou a tecnologia, mas vai receber parte dela também pelo fundo COVAX. Uma coisa também muito importante dela é o preço dela, né? A empresa AstraZeneca resolveu não ter lucros durante a pandemia. Então, ela é preço de custo, né? Enquanto tiver a pandemia, ela vai ser negociada a preço de custo, que custa aproximadamente R$ 20 cada dose. Então, isso facilita muito o governo federal adquirir doses. O fato de ser Coronavac ou ser da AstraZeneca não significa absolutamente nada em relação ao que possa ser de positivo no seu organismo. Então, é importante que as pessoas elas abandonem esse tipo de ideologia e elas simplesmente estendam o braço para a vacina, seja qual for a que chegue a qualquer momento? Com certeza, né? As vacinas mudaram a história da raça humana na Terra, né? A expectativa de vida aumentou muito depois da vacina, né? Então, a gente não pode jamais negar. São avanços científicos inegáveis, né? Mas o negacionismo vem de longe. Desde Jenner, que inventou a primeira vacina, o Papa Pio VII já criticava, passou por Oswaldo Cruz na revolta das vacinas, o próprio Rui Barbosa criticava a lei obrigatória, e esses padrões vão se repetindo. O ser humano parece não aprender com a história. Mas, se soubesse, né, a maioria, que aproximadamente 6 milhões de pessoas todos os anos são salvos pelas vacinas, diretamente, né, fora os que são salvos indiretamente, pelo aquele famoso efeito de manada, né, a imunidade de rebanho, quem é vacinado protege quem não é, né? Então, assim, é um marco da história da humanidade, e eu acho que todo mundo tem que apoiar. E dessas 20 vacinas que estão na fase 3 aí, 8 já estão sendo usadas, né, para uso emergencial, e 4 para vacinação em massa. Então, a gente não tem que escolher vacina. Quem tiver a oportunidade de se vacinar, que se vacine com a primeira que aparecer, até porque essas vacinas passaram por órgãos regulatórios, né? Tanto a Coronavac como a de Oxford, 5 diretores da Anvisa aprovaram, né? São pessoas que têm conhecimento técnico, analisaram os resultados de ambas e não levaram em consideração a nacionalidade, levaram simplesmente o cunho científico e técnico das vacinas. Ou seja, não existe vacina de elite, não é? A Pfizer, ela é uma vacina que está sendo adotada no Reino Unido com grande eficácia, também nos Estados Unidos, e ela às vezes acaba mostrando um indicativo de uma probabilidade muito alta, né, de eficácia. Mas não é bem assim. Existe realmente isso. Uma vacina, ela pode ser considerada uma vacina no nível de maior segurança, dar maior segurança para a população do que outra? Olha, segurança não. Todas elas têm a mesma segurança, né? A Pfizer, ela tem uma eficácia superior, né? E eu gostaria de ressaltar que a eficácia é uma medida que se mede ao longo do tempo, né? Então, essas vacinas que você está falando aí são eficácias medidas entre 3 e 4 meses, né? O máximo, né? Então, a gente não sabe como é que vai funcionar isso ao longo do tempo, né? Provavelmente pode ser que tenha que se reformular essas vacinas, ou que ela tenha que ser feita novas doses a cada ano, como é feita a vacina da gripe. Ela tem uma boa eficácia, mas em termos de segurança, eu diria que todas elas são seguras.
O governo de Pernambuco está anunciando a possibilidade de importar a vacina Sputnik. E a vacina Sputnik, que é uma vacina russa, que no começo ela foi questionada pela comunidade científica, porque talvez não tivesse cumprido todas as etapas de teste, de testagem, né, mas depois se confirmou como uma vacina também eficaz na Rússia, e alguns países já estão também adotando essa vacina. Então, assim, é recomendável, é uma boa opção se trazer a Sputnik aqui para Pernambuco? Com certeza, é uma vacina muito boa. O que se questionou na época é que não foi publicado os resultados, né? Então, tudo que a gente vê na ciência tem que ser publicado. Então, o governo russo meio que atropelou a questão quando anunciou já que ia negociar com todos os países, que ia vender a troca de caixa sem ter publicado. Mas as publicações foram excelentes, em vista de alto impacto. Inclusive, a eficácia da Sputnik 5 foi considerada superior de Oxford, né? Foi mais de 90%, né? Então, eu acho que é muito boa. Precisamos de vacina, temos poucos vacinados no Brasil, menos de 1% dos brasileiros tomaram as 2 doses, né? Isso é muito pouco para quem quer alcançar 70%, que é a imunidade de rebanho. Então, eu acho que, com certeza, a vacina russa é uma boa vacina, mostrou resultados, passou por agências regulatórias e temos sim que usá-la sem nenhum preconceito. O negacionismo ele foi responsável também por uma onda de boatos, né, de fake news. Inclusive, algumas pessoas começaram a temer os efeitos da vacinação, né, dizendo que poderia virar jacaré. Né? Se chegou a esse cúmulo, né, ao extremo de uma piadinha como essa. Né? Então, assim, como o senhor é especialista na área, talvez fosse importante destacar para as pessoas a baixa probabilidade de efeitos colaterais decorrentes das vacinas. Vamos lá. Primeiro, eu diria que... Eu vou falar dos efeitos, mas antes disso, eu diria que o pior efeito colateral que a gente está vendo é ter uma pessoa morta por minuto no Brasil, né? As pessoas estão com medo de uma reação alérgica por se vacinar, mas não estão levando em consideração que temos uma pessoa morta por minuto em decorrência de um vírus. Não tem efeito colateral pior do que não se vacinar, né? Do que manter esse negacionismo. Mas vamos lá. Essas vacinas aí já estão bem estudadas, né? Os efeitos que estão sendo apontados em milhares de pessoas agora, que já começou a vacinação em massa, são efeitos simples, temporários, como dor de cabeça, febre, fadiga, inchaço e dor no local da vacinação, e alguns casos de reação alérgica, mas que foram controlados. Essas pessoas que tiveram reação alérgica, a maioria já tinha um histórico de reação alérgica. Não foi visto Guillain-Barré, nem mielite transversa, e os casos de paralisia de Bell foram raros e todos eles foram contornados. Então, em relação a efeitos adversos, são muito poucos, né? Eu posso citar alguns exemplos que saíram na literatura, foi publicado na Nature, né? Para a vacina da Pfizer, foi notificado 372 casos de reação adversa para cada 1 milhão de vacinados. E efeitos adversos não graves, né? Não severos. 372 para cada 1 milhão, isso é muito pouco, né? Em relação à reação alérgica, choque anafilático, né? Só 5 pessoas a cada 1 milhão, né? Então, e essas pessoas têm histórico de alergia. Elas devem procurar o médico antes de se vacinar, ou não se vacina, ou vacina com a ajuda do médico. E todas elas tiveram resolução boa, depois foram controladas, né? Então, todos eles vivos, né? Não existe nenhuma correlação de morte por vacina comprovada até hoje, né? E a gente está falando de que no mundo todo foram mais de 250 milhões de vacinados, né? Só no Brasil, mais de 6 milhões, né? Então, a gente não está falando mais de estudos de 10 mil, 5 mil pessoas. Estamos falando na casa de milhões, né? Enquanto esses milhões estão sendo vacinados, estão ficando imunes, milhões estão morrendo, né? Milhares estão morrendo. Então, a mensagem que eu passo aqui é que não existe histórico de reação adversa grave dessas vacinas. São elas seguras, têm uma reação adversa um pouco mais forte do que a vacina da gripe, né? Mas que não chega a ser um problema. Então, as pessoas têm que parar com de acreditar nesses fake news, né? E assim, vacinar é um privilégio, não é um dever. A gente tem que se vacinar para se proteger, nós e a população. A reação em quem já tomou a vacina, aliás, em quem já teve a Covid, né? Você já teve a Covid e vai tomar a vacina. A reação é a mesma? A quantidade de doses também seria a mesma? Isso está em estudo ainda? É possível que uma dose, depois que você teve a doença, você já seja suficiente para você se curar? Enfim, como é que está esse estudo? Então, tem estudo já, né? Inclusive, assim, as pessoas que já tiveram Covid, existe um estudo grande feito no Reino Unido, com 60 mil voluntários. Essas pessoas que tiveram Covid, depois de 6 meses, já não tinham mais anticorpos contra o vírus. Ou seja, 6 meses parece que some os anticorpos. Então, por isso que é importante quem já teve Covid se vacinar. Tem um estudo que mostra da Pfizer que se a pessoa já teve Covid,
seria necessário só uma dose da vacina da Pfizer para poder ser a dose de reforço. É como se a infecção inicial, né, fosse a primeira dose do próprio vírus e você tomaria uma segunda dose apenas. São estudos ainda que ainda estão sendo publicados para ser confirmados. Mas, em linhas gerais, como existe essa queda de anticorpos ao longo do tempo, a orientação é que todos se vacinem, independente se teve Covid ou não. A única nota que o Ministério soltou em relação a essa questão é que quem já teve Covid, né, assim, se ainda está com sintoma, espera os sintomas se resolverem e 4 semanas depois se vacina. Ou caso tenha uma PCR positiva, mesmo sendo assintomático, espere 4 semanas antes de vacinar. A única restrição é essa, dar um intervalo de 4 tempos, ou entre o resultado da PCR ou entre a resolução dos sintomas. Ok, então aqui a gente chega ao final desse programa, né, com os nossos agradecimentos ao Dr. Rafael Dália, que é doutor em Biologia Molecular e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. A todos, o nosso muito obrigado e até o próximo programa.